Boa noite, aterrorizados! Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe o like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com seus amigos e também em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não esqueçam de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Quero agradecer a vocês por estarem sempre comigo, dando aquela força e ajudando o canal a crescer. E agora, sem mais delongas, vamos para o relato de hoje. Relato, conto ou história. Deixo vocês livres para decidir se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito sim no sobrenatural, pois no mundo há coisas que não podemos explicar. E hoje quero pedir para as mamães para não deixar o filho ver o relato, tá? Que até eu, que já estou acostumada a ler muitos relatos e conhecer muitas histórias, achei esse meio assustador para a criança, tá bom? Vamos ao relato então? O relato é o traumático encontro de um coveiro com um lobisomem. No ano de 1978, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, no cemitério da cidade aconteceu algo que deixou o coveiro traumatizado por muito tempo, o fazendo até mesmo deixar o emprego e não querer mais nem ao menos passar em frente de um cemitério. Em 1978, Joel, nome já está trocado, estava desempregado e ele e sua família estavam passando por privações. Então, por um amigo, ele ficou sabendo que o coveiro da cidade tinha falecido e, se ele quisesse tentar o emprego, era só ele ir na prefeitura da cidade para ver se a vaga ainda não tinha sido preenchida. Joel correu até a prefeitura, rezando para que ninguém tivesse pegado a vaga. Assim que o homem chegou na prefeitura, a secretária do prefeito nem fez muita cerimônia. Contratou Joel sem fazer muitas perguntas e nem exigir muitos documentos. Bastou a identidade do homem e uma assinatura simples num pedaço de papel. Joel até estranhou, pois foi bem fácil conseguir aquele emprego. Também não viu ninguém ali para disputar a vaga. Bom, mas como sorte não se discute, então, feliz da vida, ele foi para a casa de seus pais, que eram bem velhinhos, contar a eles a novidade, que ele, enfim, tinha encontrado um trabalho e que as dificuldades e privações que eles estavam passando iriam, enfim, acabar. Mas quando Joel disse em que trabalharia, a velha mãe dele ficou assustada. Disse que tinha um mau pressentimento sobre aquele emprego. Mas o rapaz riu, desdenhando da mãe. Depois, muito carinhosamente, disse para ela que ficasse tranquila, que dali para frente tudo melhoraria, pois ele teria um bom salário. No dia seguinte, Joel pegou algumas roupas e alguns objetos pessoais que estavam na casa da mãe dele e se mudou para a pequena casinha que ficava nos fundos do cemitério. A casinha, essa que já estava mobiliada, era só chegar e se alojar. Para ele estava tudo ótimo, pois o salário era muito bom, não pagaria aluguel, ia morar de graça. Então, além de poder ajudar os pais,
ele ainda ia poder fazer um pezinho de meia pensando em seu futuro. Ele trabalhou tranquilamente ali durante um mês, tirando alguns moleques adolescentes que entravam lá para beber e fumar escondido durante a noite às vezes. Mas, fora isso, tudo normal. Mas no início do mês seguinte, as coisas mudariam e radicalmente. Nos primeiros dias, ele começou a notar que algum bicho tinha tentado cavar as sepulturas das pessoas que tinham sido enterradas na terra. Mas nos dias seguintes, o negócio foi ficando cada vez pior. Seja lá o que fosse que estava fazendo suas visitas noturnas ao cemitério, estava desenterrando os corpos e até mesmo mutilando os cadáveres. Todos os dias de manhã era a mesma coisa. Terra fuçada, pedaços de madeira de caixões, parte de cadáveres desenterrados e até mesmo largadas jogadas. Algumas partes apareciam com aparência de mastigadas. Realmente estava ficando muito complicado trabalhar ali com aquelas coisas muito estranhas acontecendo. Cansado de ficar reenterrando cadáveres todos os santos dias antes mesmo do sol raiar, então ele relatou os fatos na prefeitura da cidade. E a secretária do prefeito disse para ele ir falar com o delegado da cidade, mas que era para ele resolver o caso discretamente, pois aquilo poderia causar pânico nos moradores da cidade. Mas com certeza era apenas artes dos adolescentes, que iam lá fumar e beber tentando assustá-lo. Mas se ele e um policial dessem um susto bem dados nos meliantes, tudo seria resolvido. Joel, então, saiu dali em direção à delegacia para falar com o delegado, que, por coincidência, tinha a mesma opinião que a secretária do prefeito. O delegado, então, mandou que um jovem policial passasse a noite lá, na casa de Joel com ele. E aí, eles pegariam os desordeiros no pulo. E assim, como foi combinado, foi feito. No entardecer daquele mesmo dia, o jovem policial foi até a casa do coveiro, onde passariam a noite de tocaia para botar os desordeiros para correr. Não demorou muito. A tarde tornou-se noite e quando faltavam poucos minutos para meia-noite, eles ouviram uns grunhidos. Grunhidos esses muito estranhos. Não parecia grunhido de nenhum animal conhecido por eles. Não demorou muito, eles abriram a porta da pequena casa, bem devagar para não fazer barulho, e seguiram se escondendo até onde estava vindo os grunhidos. Mas não andaram muito não, e de longe viram algo que os fez parar. Viram um ser horrível. O ser parecia um cachorro, só que muito maior que um cachorro. O bicho era acinzentado e tinha os pelos muito ralos e duros que nem arame. Bom, pelo que dava para ver, né? Aquilo estava escavando uma sepultura. Joel olhou para o jovem policial, que também estava tão perplexo quanto ele. O bicho cavou, cavou e cavou,
até que se ouviu um barulho como madeira quebrando-se. Logo, o bicho puxou um cadáver para fora da sepultura e começou a grunhir muito mais alto e a rosnar um rosnado forte e assustador. Aquilo mais parecia um ser trevoso, vindo do próprio inferno. Em um certo momento, aquela criatura ficou em pé, como se fosse um homem, e uma brisa que cortou o ar na noite levou até eles um fedor horrível de carne podre que fez o jovem policial vomitar. Por um momento, aquele ser bestial parou de grunhir e, em pé como estava, olhou na direção onde os dois estavam escondidos e começou a farejar o ar. Os homens puderam presenciar aqueles olhos vermelhos, como um rio de sangue, procurando por algo no ar. Eles foram tomados pelo terror. Aquilo era mesmo um monstro do inferno. O jovem policial sacou a arma do coldre, mas Joel o impediu. Joel disse àquele rapaz, bem baixinho, sussurrando, que aquele bicho era algo sobrenatural. E o que porventura poderia acontecer com eles se a bala do revólver não o matasse? O jovem policial então sussurrou de volta: Bem, se o bicho vir até nós, não terei escolha, terei que atirar. Mas, por sorte deles, o bicho logo voltou a fazer o que estava fazendo. Aquele ser horrendo, ora comia pedaço dos cadáveres, ora rolava sobre ele. Aquela era mesmo uma visão muito tenebrosa. E foi assim por horas, até que chegou a madrugada e o bicho saiu em disparada, indo para outra direção do cemitério, aonde ficavam os túmulos. E começou a escavar bem do lado de um túmulo. E os dois juravam ter visto o bicho desaparecer, como se tivesse sido tragado pela terra. Os dois correram de volta para casa, trancaram as portas e só saíram de lá quando amanheceu. Como eu disse, assim que amanheceu, os dois saíram da casa. Os dois foram até o túmulo, onde a besta parecia ter sido tragada pela terra. E viram que ao lado do túmulo havia um buraco, como se fosse uma passagem, O bicho tinha escavado, feito uma passagem ali. Joel, então, com o auxílio de um enxadão e uma pá, se pôs a cavar, enquanto o jovem policial ficava de guarda. Mas mesmo antes de começar a cavar, eles já tinham visto que o túmulo em questão era o túmulo do antigo coveiro do cemitério. Sim, do mesmo que tinha morrido meses antes, quando Joel começou a trabalhar no cemitério. E quando ele terminou de escavar, o susto que eles levaram foi grande. O antigo coveiro estava do lado de fora do caixão, deitado de bruços. Estava todo sujo de terra e dentro do túmulo, em volta do corpo do coveiro, também tinha muitos pedaços de corpos. O fedor era insuportável, mas não era do coveiro, pois o mesmo parecia que tinha acabado de morrer. Não era o corpo de uma pessoa que tinha morrido há meses, mas nem de longe. E o pior, que parece que o ex-coveiro ainda estava
mais jovem do que quando tinha morrido. É bem macabro. Aqueles dois homens, então, acharam que deveriam queimar aquele corpo, mesmo porque ele tinha pedaço dos cadáveres nos dentes e nas unhas. Então, eles achavam que queimando aquilo se resolveriam assim os problemas daquele cemitério. Eles levaram o corpo do ex-coveiro bem profundo, sabe, do cemitério, atrás da casa de Joel, e encharcaram aquele corpo de gasolina. Jogaram também os pedaços, né, dos corpos que estavam com ele e atearam fogo. E assim que o fogo começou a queimar aquele corpo, o corpo começou a se contorcer e a grunhir alto e feio, igual a criatura enquanto queimava. Depois de queimar, eles jogaram as cinzas em um grande rio da região. Joel e o jovem policial fizeram um pacto de silêncio e simplesmente disseram ao delegado e à secretária do prefeito que tinham resolvido o problema do cemitério. Naquele mesmo dia, Joel pediu demissão daquele trabalho e nunca mais quis nem chegar perto de um cemitério. Ele ficou mesmo muito traumatizado. Mas, mesmo o coveiro sendo outro, nunca mais aconteceu algo parecido naquele cemitério. Bom, não aconteceu que se saiba no local, né? Essa história foi conhecida porque, por ter pesadelos constantes depois do ocorrido, o jovem policial, que na época já não estava tão jovem, acabou desabafando com a sua esposa, que acabou contando para a mãe dela, que na época contou para minha avó, que nos dias de hoje contou para mim. E eu fiquei tão impressionada e assustada com essa história, Angel, que resolvi relatar a você, para você contar no seu canal. Pode contar que os nomes que aparecerem já foram trocados. Até mais! Que relato, hein? Vocês viram porque eu pedi para não deixar criança assistir esse relato. Até eu fiquei meio assim. Gente, deixa nos comentários do vídeo o que vocês acharam do relato de hoje, se vocês já ouviram alguma vez alguma história desse tipo de lobisomem. Um cadáver que vira lobisomem, parecia ser mais novo do que quando morreu. Eu achei bem intenso, viu? Mas é a opinião de vocês que importa para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho, tá bom, galera? Não esquece o like, tá? Mete o dedo no like, ajuda a Angel Black a crescer aqui, tá bom? E também compartilhem, assim o canal cresce e eu, cada vez mais, vou estar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, pois vocês merecem, vocês são a força do canal, tá bom? Quero aproveitar a oportunidade para agradecer os canais parceiros por me ajudar nessa aventura louca que é o YouTube. Agradecer também a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. Peço também para vocês dá um pulinho lá na página do canal, a página Angel Black Contos de Terror no Facebook. Agora, meus amores, eu quero falar com você. Você que teve uma experiência com o sobrenatural, não precisando ser necessariamente com a fera, com o lobisomem. Pode ser com fantasma, alma penada, poltergeist, qualquer coisa, sete além. Compartilha com a gente a sua experiência que eu estarei contando aqui no canal. Você também que ouviu uma história macabra, ou até mesmo você que escreve aquele conto fantástico que faz a gente viajar, manda para o e-mail do canal. O e-mail do canal é lusonjavermelha@gmail.com.
tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado no primeiro comentário do vídeo. Falou, galera? O projeto Angel Black saiu a segunda parte hoje, meio-dia, tá bom? Se vocês quiserem, passa lá, dá uma olhadinha. E mais pra frente, farei uma live para conversar com vocês sobre o assunto do livro e também trazer alguns relatinhos no meio da conversa, tá bom, gente? Agora quero agradecer a vocês todos por estarem sempre comigo, fazendo do meu sonho de criar um canal realidade, tá bom? Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês todos. Mua!